Por mais que a Bíblia seja clara em relação à natureza imutável de Deus, muitas pessoas questionam isso ao comparar o Antigo Testamento com o Novo. No Antigo Testamento, vemos Deus julgando com firmeza, corrigindo nações inteiras e até ordenando guerras. Já no Novo Testamento, Deus é revelado em Jesus Cristo como cheio de amor, perdão e misericórdia. Mas será que isso quer dizer que Deus mudou? A verdade, meus irmãos, é que Deus não muda. A Bíblia diz em Hebreus 13:8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia revela um Deus santo, misericordioso, amoroso, que deseja se relacionar com o ser humano e salvá-lo. E o mais importante, Deus é descrito como justo. A confusão, muitas vezes, acontece porque nós mudamos. A nossa percepção, cultura, valores e maneira de entender o mundo são diferentes das dos povos antigos. Vamos olhar com atenção o Antigo Testamento? Nele, existem diversas ocasiões nas quais Deus foi bom. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não os destruiu. Ele os procurou no jardim, mesmo sabendo o que haviam feito. Ele os vestiu com a pele de um cordeiro, simbolizando o sacrifício que um dia seria feito por Cristo. Durante os 40 anos no deserto, Deus alimentou e protegeu o povo de Israel. Mesmo sendo um povo teimoso e desobediente, Deus cuidava, guiava e os amava. Ele pediu a Moisés que construísse o tabernáculo para habitar no meio do povo. Isso mostra que o desejo de Deus sempre foi estar próximo da humanidade. E quando Deus avisou Jonas sobre a destruição de Nínive, não foi para exterminar, mas para dar a chance de arrependimento. E o povo se arrependeu, e o juízo foi cancelado. Deus foi justo mais uma vez. Ou seja, o amor, a misericórdia e a justiça de Deus sempre caminharam juntos. Mas talvez você pergunte: e as guerras? E quando Deus mandou destruir povos inteiros? A verdade é que Deus não fez isso à toa. Lembre-se, Ele é justo. Deus ordenou que os israelitas destruíssem os cananeus, por exemplo. Isso ocorreu após centenas de anos desse povo sacrificando crianças ao deus Moloque. E é importante destacar: Deus nunca derrama juízo sem antes alertar. Ele sempre envia mensageiros, profetas, sinais, oportunidades de arrependimento. Mas quando o homem insiste no pecado, colhe as consequências das suas escolhas. Mais uma vez, Deus é justo. A Bíblia diz em Ezequiel 33:11: Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que ele se converta do seu caminho e viva. Deus não quer condenar ninguém. O que ele deseja é arrependimento genuíno. Mas o pecado separa o homem de Deus. E quando a pessoa rejeita o único caminho da salvação, que é Jesus Cristo, ela permanecerá debaixo do juízo. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 1 sobre os que rejeitam a Deus. Tornaram-se cheios de injustiça, maldade, ganância, depravação. São caluniadores, desobedientes, arrogantes, sem amor. E mesmo sabendo que essas coisas merecem a morte, continuam a praticá-las. E sabe qual é a maior dor de Deus? É ver o ser humano se perder por escolha própria, mesmo depois de ter enviado o próprio Filho como oferta de amor. O Novo Testamento revela o mesmo Deus. A única diferença é que agora vemos Deus encarnado em Jesus. Jesus disse em João 8:58: Antes que Abraão existisse, eu sou. Isso mostra que ele é o mesmo Deus que falou com Moisés no deserto, que abriu o Mar Vermelho, que alimentou os israelitas, que libertou cativos. E como está escrito em João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Jesus é Deus conosco, e foi por amor que ele entregou a própria vida para nos salvar. Então, meus irmãos, a resposta é clara: o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. Ele sempre odiou o pecado. Ele sempre amou o pecador arrependido. Ele sempre foi justo. Ele sempre foi amor. A cruz não foi um plano B, foi o plano desde o princípio.
Foi a prova de que Deus está disposto a fazer tudo para nos salvar, como está escrito em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com seus amigos, seus familiares, com alguém que esteja com dúvidas sobre Deus. Se inscreva aqui no canal, deixe o like e continue acompanhando as mensagens. E lembre-se, Deus é o mesmo de Gênesis a Apocalipse. Ele é justo, fiel, santo e cheio de amor por você.